Vamos àqueles que vieram na semana passada, se ficou alguma dúvida, se quiserem contribuir, se ficou algum ponto que queira comentar em relação ao estudo da semana passada, ao depoimento da Lília, ao caso Lília. Depoimento aqui da frente. Alguém? Alexandre, queria falar alguma coisa da aula passada? Certo? Tu falou que queria comentar. Cheguei atrasado, mas de repente, não sei se... Dá tempo? Dá, é por isso que eu estou passando para ver se o pessoal quer comentar. Eu tenho uma experiência pessoal que queria compartilhar. É bom. Poucos falaram, né? É como se nunca tivesse tido experiências no passe. Eu fiquei até frustrada em relação a isso. Vamos treinar porque tem a palestra sexta, né? Os palestrantes faltaram, este vai ser o... Quase desencadeio. Bom, boa noite a todos. Essa experiência foi uma experiência que, logicamente, jamais eu vou esquecer. Foram duas experiências e até já fazem alguns anos, talvez até eu misture um pouquinho porque foram iguais, só que foram duas etapas. Eu tenho uma empresa, a empresa fica na minha casa. Então, quando eu faço trabalhos em casa, eu costumo depois do almoço descansar um pouquinho. Acho que todo mundo gosta de fazer isso, não tem pode. Então, eu só faço que eu gosto de descansar um pouquinho. E uma dessas vezes, eu cochilei, estava consciente, e algo me puxava, me levava para sair. Mas eu tive receio, tive medo de sair, mas algo disse, não, pode vir que estou contigo, pode ficar tranquilo. E aí eu fui. E nessa viagem que eu fui, eu passei por alguns locais que não dava para saber exatamente se era dia ou se era noite. Assim, não foi muito claro para mim. Mas o importante é que a sensação foi tão boa, e como vocês falaram, quando eu estava na iminência, já vou para o final, né? Quando eu estava na iminência de voltar, eu não queria voltar, eu queria ficar, porque a sensação era muito boa. Mas eu tive a experiência de passar por alguns lugares e um espírito feminino, que eu sabia que era feminino, estava na minha retaguarda, ou seja, estava me amparando. E dizia para mim seguir em frente, em frente. Então eu lembro assim, agora, que eu passei por como se fosse um local fechado e tinha alguns irmãos querendo me pegar. E eu estava assim por cima, tentando pegar minha perna, e eu tentando sair. Não via lugar para sair, então eu saí no meio da terra. Eu tive a experiência de passar dentro da terra e alguém já viu aquele filme do Urso, né? Lembra do momento que ele passa, que ele está no hospital, que aquele senhor que espera a esposa dele no segundo andar sai, ele se vira de volta e o médico passa com uma maca dentro dele, que ele vê aquela parecido com aquilo. Assim, as entranhas da terra eu senti. Quando eu passei por ali, eu já estava saindo num poste de alta tensão. Essa rede aqui passa aqui em cima são 13.000 volts. Eu tive a sensação de passar por essa rede. Levei um choque meio fraco, o relógio, né? Eu estava sem um corpo, mas eu senti. Mas passei e fui. Passei pela ponta desse luz, fui, mas fui alto, fui longe. Como eu disse, assim, talvez eu misture uma viagem com outra, porque faz um tempo já. Mas aí, assim, não dá para a gente diferenciar onde termina um começa o outro. Meio junto. O que me impressionou mais é que chegou um momento que eu estava no oceano. Na água, eu adoro água, né? Eu estava lá no oceano, no meio do oceano, aquelas ondas gigantescas lá. E ela estava comigo. Eu sentia que ela estava comigo ali. E eu, praticamente assim, flutuava em cima da água, não afundava, achava que era possível. Mas eu sabia que eu não estava com o meu corpo. Mas eu achava assim fantástico, maravilhoso, né? Uma coisa assim que não dá para explicar. Tem coisas que só você passando pela situação que você vai entender.
Mas foi algo assim muito maravilhoso. Aconteceu 2 vezes e depois fiquei pensando assim, se eu fosse merecedor de acontecer de novo, né? Porque assim, a sensação que tu passa por aquilo ali, por estar liberto do corpo e poder fazer essa viagem assim, é fantástico, né? A sensação de liberdade que você tem de ir, de viajar, de sair, da leveza, assim, é fantástico. Né? Então foi uma experiência que eu tive que eu jamais vou esquecer. Resumidamente, tudo isso que aconteceu comigo deve fazer aí uns 7 anos, 8 anos mais ou menos. Lembrando que a gente faz isso todo dia. A gente só não se recorda, mas todo dia todo mundo faz uma viagem parecida para algum lugar. Sai do outro e vai para algum lugar. Faz parte da próxima aula. A gente vai debater isso no próximo estudo depois desse. Muito legal. Então, seguindo a aula, vamos para o item mecanismos do passe. A transmissão de energias magnético-espirituais através do passe se faz de perispírito para perispírito de quem doa e de quem recebe. Os benefícios do passe tornam-se visíveis quando aquele que doa e de quem recebe as energias fluídicas se colocam em uma posição mental adequada, secundada pela fé e confiança no amparo maior. Em linhas gerais, o processo de transmissão, recepção fluídica pelo passe pode ser assim resumido. 1. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquilo que a gente já conversou aqui. A transmissão daquilo que nós temos do nosso potencial de vibração, de bioenergia, de fluido vital, de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior quantidade pode doá-lo a quem o tenha de menos e, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. Aconteceu uma vez comigo. Se alguém lembrar de um caso parecido, por favor, fale. Isso enriquece o aprendizado e torna mais fácil a assimilação daquilo que a gente está conversando. Por isso que é sempre bom quando a gente pede aqui para que o pessoal participe nesse sentido, é importante. Porque às vezes a experiência de uma pessoa pode fixar o conteúdo, né? Então, uma vez aconteceu um caso assim comigo. Eu sempre fui da área da farmácia e um dia chegou uma senhora para ser atendida, mas muito senhora, ela deveria ter mais de 70, ela deveria ter uns 80 anos. Ela veio sozinha, sabe? A gente via que ela era bem senhora mesmo. E ela estava sendo atendida por uma amiga e de repente ela começou a se sentir mal. E aí as meninas, a gente tinha uma sala de recepção, as meninas levaram ela até o sofá e lá deitaram ela. Só que a mulher começou a ficar desfalecida, ela começou a ficar gelada, começou a mudar o aspecto da tonalidade da pele. E por ser muito idosa, foi um alvoroço, ninguém lembra de nada, ninguém lembra de oração, isso aí esquece. E foi uma correria, e aí brota funcionário de tudo quanto é lugar. E aí a gerente estava achando contato para ver alguém da família e ia atrás, e um outro pegava a carteira para ver se tinha uma carteira do convênio médico para chamar a ambulância, e aquele alvoroço todo, e todo mundo em cima dela, daí
Eu olhei e de repente me veio assim, no meio do turbilhão, vai lá na cabeça dela e põe a tua mão. Eu assim, mas eu não vou fazer uma vou bem quietinha, né? Que é pra ninguém ver o que eu tô fazendo, porque vou bem quietinha. Fui na cabeça dela aqui, botei a mão assim, fechei o olho discretamente e comecei a orar, no sentido de despejar sobre ela, juntamente com o auxílio de quem eu estava pedindo auxílio naquele momento, que ela pudesse receber energias que pudessem revitalizá-la. Ela estava ficando arroxeada, sabe? Aí eu botei a mão aqui. Isso não durou muito tempo, foi bem rápido. Quando eu tirei, eu fiz assim, que eu saí de perto, a mulher começou a abrir o olho, se mexer, e começou a mudar de cor, e foi voltando, daqui a pouco ela já estava sentada. Foi assim, muito interessante, assim, nunca tinha passado por uma situação dessa, assim, sabe? E para vocês verem que esse tipo de coisa, aí às vezes pode dizer assim, Mary, mas a gente sempre ouviu falar que a gente não pode fazer um passe fora do centro. Que a gente não pode fazer um passe ir na casa de alguém, realizar um passe, se a pessoa estiver precisando de ajuda. Entendeu? Tem coisas que a gente deve evitar, certo? Mas tem momentos que você vê a necessidade e você não tem o que fazer, você realmente tem que fazer alguma coisa. Então você está num determinado local, aquela pessoa está passando mal, você vai se negar a fazer? Você vai se negar a realizar se você pode pedir ajuda e fazer? Entende? Então, tudo é uma questão de bom senso. Se chega alguém para nós aqui e fala assim, tem determinada pessoa que está acamada, que não está bem, que está se sentindo que não pode vir até a casa, a gente vai fazer uma equipe e vai até a casa dessa pessoa. Por quê? Porque quando você chega na casa de alguém, você chega lá, você tem um universo lá dentro daquela casa. Você tem um universo ali. Você não sabe quem é que está ali. Você não sabe o que passa por trás ali das entrelinhas, das relações entre aquelas pessoas. Quais são os espíritos que têm interesse ou não que você esteja ali. Está entendendo? E a gente, como não é santo nem nada, a gente precisa se resguardar de certas coisas. Então, tem muitas vezes que, às vezes a gente sai daqui, já teve vezes a gente sair daqui, se combinar para ir a determinadas casas, e a gente fazer oração no carro para entrar na casa da pessoa. Depois a gente entra na casa da pessoa, faz o que a gente precisa fazer e sai. Então, tem casos e casos, gente. Bom senso é sempre importante a gente ter nesse sentido. Eu acredito que é aquela questão, né? No momento de você ter aquela firmeza e aquela certeza, como tu tiveste, que alguém foi e te falou, e você não colocou dúvida naquilo, que você chegou lá e fez o que você tinha que fazer. Você realmente foi o instrumento, o meio daquilo. Porque essa pessoa poderia até ter falecido ali, e não era o momento dela. Pois é. Até a ambulância chegar. Porque o que acontece, eu vou falar por mim, o que acontece às vezes é que você fica sentindo muito aquela coisa e você começa a ficar com medo, você começa a bloquear o que é realmente para você fazer. Por exemplo, lá no centro, lá em Belém, tinha um trabalho de cura. Eu via todo o trabalho como era feito, sabe? Eu via tudinho, ficava na mesa ali da sustentação e o médico, através do médico, ia fazendo, e tinha uns dias de cirurgia que era deitado na maca e tudo. E toda sexta-feira tinha enfermaria. Eu via tudinho e eu era uma senhora já hoje deve ter os seus 90 anos,
assim, como é que a senhora faz isso? Como é? Né? Como é? O que a senhora sente? Ela disse, minha filha, eu não tenho o que te dizer, eu só sei o que eu tenho que fazer. Porque às vezes a gente fica esperando e a gente não serve, acaba não servindo de instrumento, porque a gente fica esperando. Talvez quando você se bota, como foi no teu caso, te colocar como um instrumento mesmo, chegaria e acontece. Ou então quando a gente vai fazer um atendimento na casa, a gente está todo mundo ali naquela sintonia com aquele amparo e realmente se colocando, sendo um instrumento que sai daí. Tanto que a gente não fica depois conversando, batendo papo, não sei o que, não sei o que. Porque aí começa a gerar uma outra energia. Então eu penso assim, entendeu? Eu acho que o que aconteceu contigo foi essa questão de você se colocar. Mas tu nem pensaste. Não, vai. Só vai lá e bota a mão. Pois é. Entende? Faz alguma coisa inútil. Não aprendeu tanto? Pois é. Não, a gente fica só na teoria, gente. A gente morre aqui dentro sentado nesses bancos, desencarna, depois que a gente chega do outro lado é que a gente vê que a gente só ficou na palavra. Aí, tanto que depois, quando eu via outras coisas que ia evoluindo, certas cirurgias que ia acontecendo, meu Deus, mas eu já vi isso. Sabe aquela coisa quando tu descobre que tu é médico? Tu diz, eu já conversava, né? Eu já vi. Mas eu já vi isso. Por que eu nunca falei? Porque o dirigente da mesa, ele perguntava, o que você está vendo, né? Se a gente estava sendo levado, se estava como é a sala e tal, né? E aí é isso que eu te digo, às vezes a gente fica muito inseguro de dizer o que a gente... Tem muitos pontos aí. A gente muitas das vezes se preocupa mais com o que os outros vão pensar, né? Não, acho que a gente muitos têm disso. Eu me preocupo com o que os outros vão pensar. Outros morrem de medo. Eu morro de medo, às vezes. Outros morrem de medo. Fala, Robson. Tá pedindo? Eu digo assim, salvo N situações, né? Porque isso pode haver dentro de vários casos. Para isso, tem que se ter conhecimento e estudo dentro da segurança mediúnica. Hoje existe um livro que muita gente conhece, que se chama Segurança Mediúnica, né? E vários outros livros, né? E é diferente, né? Essa situação que prevaleceu. É diferente de dizer, cara, naquela casa lá, que o cara está obsidiado, ele está querendo matar a mãe. Então, cara, se tu não tiver uma segurança mediúnica muito grande, nem entra lá, porque vais arrumar encrenca, vais arrumar uma tripa para sair lá contigo querendo até teu corpo. porque tem coisas que a gente pode fazer daqui para lá. Sim. Não precisa a gente ir lá. Isso. Então, o certo é que as pessoas venham até aqui. A pessoa vem aqui ou através de uma irradiação, né? Exatamente. Só aqueles que estão impossibilitados de virem é que devem ser visitados. Porque a maioria dos casos a gente pode fazer daqui para lá, que é o mais seguro e o mais certo. Né? Então, continuando, pode falar. E principalmente casos de doença, não é caso de obsessão. Porque caso de obsessão se trata só aqui, sim. Então, quando é doente, o caso que ela está falando aí sim. Mas às vezes, Nazareno, não tem no próprio processo da doença, não está envolvido. Você não vai lá com o intuito para fazer uma obsessão. Não. Entendeu? Não. Nesse sentido que a gente está falando. O caso que ele colocou aqui é bem certo que ele colocou. Você vai lá, você pode arrumar uma encrenca grande. Tem uma passagem na Bíblia que... Já tem uma fila grande, não. Que as pessoas vão exorcizar o espírito e eles falam, né? Paulo eu sei quem é, Jesus eu conheço, e vocês quem são? E dão uma surra nos filhos lá do padre e soltam eles nu. Então, tem uma passagem na Bíblia. Né? Então não adianta a gente querer se meter a boca. Não. Nesse caso, ele falou a segurança mediúnica aí, fala mais alto. E não só a segurança mediúnica. A gente tem que se
flagrar o que está acontecendo, vai se informar direitinho tudo. Se realmente um caso de uma pessoa que não tem condições, que está hospitalizada, que está em casa, coisa e tal, então sim, aí a gente para. Continuando aqui. 2. Os fluidos espirituais atuam sobre o perispírito, e este, por sua vez, reage sobre o organismo material com que se acha em contato molecular. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Se forem maus, a impressão será penosa. Como a gente está falando de passe, a gente vai entender que a pessoa está entrando nessa sala para receber eflúvios bons, certo? Mas, se esses eflúvios são de natureza perniciosa, a gente pode trazer eles para o nosso aprendizado fora daqui, que é o que mais acontece e que é o que mais nos rodeia, e que é o que mais nos pega lá fora, que são esses eflúvios malsãs. Então, tudo acontece de perispírito para perispírito. Como a gente já falou aqui, tem a formação do campo, depois a gente vai ver nas imagens, tem a formação da aura, tem a formação dos campos, que a gente é inserido. E esse contato nosso com o contato de um encarnado é que se dá na aproximação e é o que resulta geralmente desses eflúvios que ele está falando aqui. Um passa para o outro, em ressonância. E essa ressonância que a gente fala são as sintonias. Então, a gente não recebe nada que não seja daquilo que nós mesmos atraímos, daquilo que nós mesmos somos. Porque se nós somos dotados dessas energias, é muito comum que se aproximem de nós esses eflúvios, né? A não ser que a gente modifique a nossa vibração através do pensamento e da vontade. Se eu tenho essas duas armas, essas duas alavancas, eu consigo sair desse processo vibratório e me modificar vibratoriamente. E se eu não fizer isso, eu vou estar como realmente eu sou, caminhando por aí com os meus próprios pensamentos, as minhas próprias atitudes, o meu próprio jeito de ser, e vamos embora. Aí, dependendo do que me acontece durante o dia, a minha vibração cai mais ainda. E quando ela cai mais ainda, o que acontece com o meu campo vibratório? Ele permite que outras energias, que nem tudo é espírito, outras entidades também se aproximem de mim. Então, é fácil quando a gente começa a se observar do que a gente simplesmente se entregar. Que é o que a gente costuma fazer. A gente se entrega àquilo que está nos acontecendo como se a gente estivesse gostando. É ruim, mas é bom. Vai, fulana, faz uma prece. Depois eu vou passar um vídeo para vocês pegarem tudo isso que a gente está falando, concretizar na mente. Aí vem uma vozinha e diz assim: vai, fulana, faz uma oração. Vai, fulana, sai daí. Já deu. Vai, fulana, vai tomar um banho. Se revitaliza. Mas a gente não sai. Eu não consigo. Ai, eu não consigo. Ai. Sabe assim? Como se a gente quisesse o tempo todo ser embalado naquela coisa assim que tá ruim. Mas será que eu chamo a atenção de alguém para alguém vir me dar um afago no meu ego ser massageado? Sabe? A gente tem que começar a aprender que a gente precisa, nós mesmos, nós temos que começar a sair desse processo. Sozinhos.
A gente tem que tentar sozinho. Mas se a gente não conseguir, a gente pede ajuda. Mas primeiramente a gente tem que tentar, porque a gente já tem todos os recursos, às vezes, de conhecimento para isso. Mas não, eu gosto de ficar ali. Aí eu dou um monte de desculpa, eu uso um monte de bengala. E aí eu vou ficando. E isso vai passando um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, uma semana. Aí eu deixo de ir na casa espírita. E aí a gente sabe que a gente entrando aqui dentro, como diz Nazaré, sempre fala, tem uma egrégora. Às vezes, os médios, os trabalhadores da casa, eu vou dizer para vocês que hoje, graças a Deus, eu entro ali, sento aqui, já melhorei. É difícil o dia que eu tenho que pedir para alguém me ajudar, para me dar um passe. Geralmente eu entro, sento aqui, parece que muda tudo. Não sei se é porque é o querer, é o gostar, é o compreender que vai abrindo essas portas. Então, às vezes a gente... tá bom para ficar bom. Tá bom para ficar bom. Não, às vezes não tá bom para ficar bom. Então, a gente está fazendo o quê? Formando... nós estamos aqui hoje fazendo esse estudo para que os médios possam trabalhar nessa casa e saber que eles têm que começar a ser os doadores, os que vão fazer, não os que estão aqui para só receber. Já está na hora de a gente começar a se sacudir, sabe? Claro que vai ter altos e baixos na vida, que a gente vai precisar de um amparo, mas vamos, nas pequenas coisas, vamos nos resolver, né? Mary? Pode falar? Posso falar? Até para a nossa reflexão, e eu acho que... Falar. Eu estou falando mímica aqui, mas... Até para a gente refletir, falando assim sobre a questão de a gente se mexer, né? E aqui já foi falado um pouquinho antes, eu queria até dar um depoimento, se possível, falar, claro, sobre a experiência de passe, sobre a experiência de estar recebendo o passe também. Até eu contei para a tia Levi semana passada para você. Sobre essa questão, que anteriormente a Nazaré estava falando sobre a parte dos cuidados mediúnicos, obsessão, eu compreendo bem isso, sei quanto isso é necessário, né? Mas em algumas situações eu sempre me ponho assim naquele questionamento: o que Jesus faria naquela hora quando tu tivesse essa atitude lá na farmácia, né? Aquele momento foi necessário, alguém soprou, alguém, o teu coração mandou, né? Mas só que, como tu falou agora, a gente precisa se sacudir. A minha opinião, tá? Eu vejo que nós espíritas ainda a gente não se sacode nada ainda. E aí, dentro da casa espírita, a gente já sabe pelos estudos que a gente já teve, que é aquela proteção divina, onde é até mais fácil de trabalhar. Mas eu creio que Jesus quer que a gente também pratique esse passe lindamente lá fora. E aí, eu acho que a gente, às vezes, tem que sair de umas regras que os homens também, estou falando da questão assim, dos cuidados que a gente já sabe de muito, mas às vezes nós criamos algumas regras, algumas rotinas, alguns horários, aquele pode, aquele não pode. E, minha opinião, pela vivência que eu tive, eu vivi um momento em que eu fui hospitalizada e eu lá recebi o apoio de vocês todos aqui, agradeço. E eu senti lá aquela oração que a irmã lá falou dos vídeos que a gente pode enviar. Porém, como ocorreram várias coisas, eu também senti um fluido tão lindo no presencial que eu recebi lá da Igreja Católica que me visitou, o rosário que me deixaram, a água benta que me deixaram, a Igreja Evangélica que me visitou, que pediu para eu aceitar Jesus. Então eu falei, com certeza, eu já aceitei assim novamente, respeitando aquele momento dele. Ali eu senti um baita de paz. Porque o presencial também é necessário, não só para aquele enfermo que não está oxigenado. Está enfermo, o corpo está, né? A gente sabe que também tem as questões espirituais que deixam o corpo. Porém, aquele momento ali, ele está com forte. A família também precisa de um passe, a família também precisa de um apoio.
Então, se eu fosse dizer o que Jesus faria, Jesus foi até lá também, mandou um monte de gente por intermédio dele para me dar passes, né? Teve radiação de vocês, mas eu senti que a presença também é muito vital, porque o meu fluido vital já estava baixinho, eu queria mais. E aí o que aconteceu? Se tu me perguntasse agora, eu acho que a gente não vai a campo. E Jesus ia a campo. Daí na semana passada, eu fui, alguma coisa me dizia para eu ir, alguma coisa. Temos um casal espírita, a filha dele entrou em coma depois de dar luz há 1 ano e 4 meses atrás. A gente foi na casa dele, fizemos evangelho no lar, acalentamos, tal, mas eu via que lá no outro centro espírita ninguém foi visitar, ninguém foi na casa, né? Mas eu não vou julgar, cada um tem uma forma, né? E na semana passada, eu sozinha, o meu coração dizia que eu tinha que ir lá, daí ela está internada na Colônia Santana, no Hospital Colônia Santana. Alguma coisa me dizia para eu ir lá. Daí o que aconteceu? Combinamos, fomos, no meio do caminho eu fui fazendo uma oração, sabendo que lá, né, a gente sabe, pedir a proteção, quem sou eu para dar um passo, quem sou eu para ir lá, mas eu queria abraçar aquela família que estava com muita dor, né? Ela estava em coma, daí entrava um em um, eu pensei que eles iam entrar comigo, porque daí eu queria mais, né, se acontecesse alguma coisa, eu nunca estava esperando que acontecesse alguma coisa. Eu só podia entrar uma pessoa de cada vez por causa das infecções. Entrei lá, ela estava acamadinha, toda mais magra, mas o rosto assim, né, cheirinho e tal, bem cuidado. Mas com os olhinhos fechados, a mãe dela desse jeito, eu não a conhecia pessoalmente, né? E isso antes o pai dela já estava me mostrando as fotos dos filhos. O bebê, inclusive, tem 1 ano e 4 meses, que o nome é Mateus, o nome do meu filho. Daí, nisso, quando eu entrei lá, toda né, eu me apresentei conversando com ela. Oi, tudo bem? Eu sou ela, né? Bom, eu fui com a intenção de conversar com ela e algo me dizia para eu fazer isso. Pedir toda a bênção e proteção. Daí, nessa hora, me deu uma vontade de cantar. E eu comecei a cantar, o livro assim, semi fechado, aberto, né? E daí, quando chegou ao peito, não toquei nela, né? A gente sabe que não é como tocar. Eu cantando e na hora do peito ali, ela abriu os olhos, que eu confesso para vocês que até depois eu assim, meu Deus, o que eu fiz, né? Vou matar ela. Até, desculpa, mas eu assim, né? Assim, pensei, Deus, mas eu assim, não, continua. Daí comecei a cantar, ela abriu bem os olhos que arregalou profundo, assim, para mim, justamente, assim, eu fiquei um pouco assustada, mas vi uma coisa e falava, canta. Me deu muita vontade de chorar, né? E daí depois eu vi um pouquinho de água aqui, talvez seja impressão minha, mas assim, e fiz uma oração do Pai Nosso, oração da cura, fui conversando com ela e falei que daí ela pegou, deixamos nós. Depois eu falei para ela que eu conheci os filhos dela, isso, né? O teu pai mostrou para mim, e que lindo o nome que tu escolheu, que era o nome do Mateus, que também o meu filho dela deu mais uma mexida, assim, daí eu fiquei um pouco preocupada, né? E me despedi dela, disse que voltaria outro dia, né? E o que eu tenho a dizer nesse paralelo, não para dizer que eu fiz alguma coisa, que eu não fiz nada, e não é nada. Eu segui o meu coração, me deu vontade de convidar uma galerinha para ir comigo, me deu vontade. Tu se sentiu mal depois? Eu me senti maravilhosamente bem. Porque daí eu me coloquei no lugar, lá, quando eu estava precisando, foi tão lindo, era tão bom, parecia que tu ganhava cargas e cargas de energia. Então eu acho que, como tu falou agora, a gente tem que sacudir, a gente é muito baratinho esperando as coisas acontecerem aqui dentro. Mas Jesus tem que estar tanto aqui dentro está um pouquinho, né? Eu sei que é difícil, eu sei que é tudo complicado, mas né, temos a nossa rotina, tem a questão dos cuidados que a gente tem, mas eu também acho que a gente
sabe o que é. A casa das Gatas já está ensaiando um grupo de atendimento fraterno no lar, que nós já tivemos a experiência no ano passado, e esse ano nós vamos estar novamente repetindo a experiência. Então vai ser nas quintas-feiras, depois do almoço. Então já vai se preparando quem gostaria de participar, todo NASA, para a gente estar conversando. Então, vai ser bastante, porque tem que ser um grupo coeso. O que quer dizer isto? É saco. Chegou no dia tem que ir, porque algumas pessoas vão estar esperando espiritualmente esse grupo chegar. Então tem um grau de responsabilidade muito grande. Mas já. Então, continuando aqui. Terceiro, as energias magnéticas espirituais do passe são processadas no perispírito do receptor e através dos centros de força ou centros vitais perispirituais alcançam os plexos nervosos do corpo físico, distribuindo-se, então, nas províncias orgânicas. Mas ali embaixo eu coloquei que além disso, além desse mecanismo ser dessa forma, se processar de perispírito para perispírito, assim como ele falou aqui, essa transmissão, isso aqui, gente, esses mecanismos aqui, eles são bem mais complexos, tá? Isso aqui está resumido. Se você pegar um livro do Mecanismos da Mediunidade ou alguns outros livros, vocês vão ver que isso aqui é complexo, não é assim tão simples. Tem matemática por trás disso tudo aqui, sabe? A gente está trazendo aqui uma base para que vocês possam se aprofundar depois. Então, o que eu coloquei junto ali? Que nesse mecanismo do passe, pensamento, vontade e prece, não tem como se apartar. Não tem como se apartar disso, não tem como tirar isso. Você precisa ter o pensamento firme, o querer. Você precisa ter a vontade, não a boa vontade, a vontade. E você precisa ter a prece. Porque a prece aqui quando a gente abre, a gente precisa fazer uma prece. Quando a gente encerra, a gente também precisa fazer uma prece. Porque você tem que ter a conexão com o alto. Você tem que se envolver. Você tem que deixar a parte material aqui fora e ser mais espiritual ali dentro. Para isso você precisa da conexão. Então a prece, ela é essencial. A prece é essencial no atendimento fraterno. Não é legal você sair correndo daqui do salão, sentar lá e a pessoa já entrar junto com você. Não, você vai ser assessorado. O ideal é que você feche a porta, entre em conexão, peça ajuda, sabe? Para depois você receber. Então, prece em todos os momentos, no início, no meio, no fim, sempre, de preferência. Qualquer trabalho na casa, inicia com a prece, sabe? É uma profilaxia. Então, eu tenho um vídeo. Vou mudar um negócio aqui. Fala bem rapidinho. Cada índio tem a sua tribo. Então, o que me vem é que cada pessoa ela tem um trabalho específico para fazer, sendo dentro da casa ou fora da casa. Vai ter irmãos que realmente eles vão precisar de fazer esse trabalho que a casa vai fazer agora, de ir na casa daqueles que necessitam. Mas muitas vezes a gente deixa de fazer aquilo que tem dentro do nosso coração, esse pensamento, essa vontade, a prece, porque a gente fica muito preocupado com o que os outros vão falar. O que a gente realmente vai pensar, porque o nosso ego muitas vezes fala muito mais alto nesse momento. Então a gente tem que tomar cuidado de não deixar de fazer, como foi o teu caso, como foi o caso da nossa amiga, porque vai ter momentos na nossa vida que a gente vai ter tanta certeza daquilo que a gente não pode deixar aquilo para trás, porque é nítido que a gente tem que fazer. Só que a gente tem que tomar cuidado, que tem muitas pessoas que elas sabem que a gente vem do centro espírita, que a gente estuda um pouco mais, ou que a gente até mesmo tem a mediunidade, e elas às vezes querem usufruir disso, usar disso para
se beneficiar, mas muitas vezes somente por saber que a gente é assim. E aí a gente tem que tomar cuidado nesse momento, por isso que a casa realmente precisa fazer esse contato de ir na casa de quem precisa. Mas a gente tem que ter esse cuidado até mesmo para a gente não se perder. Mas nunca deixar de fazer o que a gente realmente sente no nosso coração, sendo por aqueles que estão na nossa casa, no nosso serviço, ou às vezes até por pessoas desconhecidas. A gente tem que fazer e saber e ter certeza que Deus ele não desampara a gente. E Ele vai estar, a gente está sempre bem cuidado. Então não pode... Quando é a serviço do bem, né? A gente tem certeza, não tem como deixar para trás. Prestem bem atenção nesse O vídeo. paciente ele não tem hábito da prece, ele fica muito influenciado por Deus. Vai ficar bebendo com ele o resto da vida? Acho que o Ricardo sai hoje, ele tá bebendo com os amigos no bar. Vou voltar com ele. É melhor voltar mais. É, tá vendo? Tá bom. Vamos ver essa parte que eu vou te mandar. Ah, cara, é só a Fernanda. Mas ela tá pensando. Não, o Fernando vai passar sozinho em casa. A resposta pessoal, onde quer que esteja. Temos um pedido de ajuda. Nossos irmãos ainda estão na frente do bar conversando, mas não tardam na partir. Vou comprar uma lá também. Vou vir na garrafinha. Nossa, caramba. Digo mais. Essa dura da Júlia nunca mais esse adeus da vida depois dessa balada. Vou beber todas. Digo mais. 2 colheres. Peraí, aqui já virou o negócio. Que eu vou ali buscar mais. Então vocês dois tá bom, eu vou ali só buscar mais. Não, pode perder. Vou ali buscar mais. Vai dar uma hora. Este é Paulo, filho de nossa amiga Helena, esposa de Fernando. É honesto, trabalhador, mas infelizmente tem se deixado ser influenciado por inimigos do passado. A bebida facilita o vínculo com esses inimigos do passado, ou aproveitadores cinéticos. A mudança de vibração foi tornando sua relação com a esposa cada vez mais distante e vinha afastando da sua tarefa disciplinar. Pelo só o quanto Paulo está vinculado ao pecado. Pode chegar a esse ponto. Qual foi? Graças aos vínculos que foram sendo criados durante o uso da bebida. Para piorar a própria memória, não pensa em Deus. E cada vez mais o Tato tem acesso a ele e o afasta da esposa. Poderia mudar um pouco, apesar das dificuldades que ela tem. Mas peraí, todo mundo deve ficar com juízes. É, Tiago. Cada um tem na terra ou aqui as companhias que atraem os seus objetivos. A bebida, como qualquer outra droga, é porta aberta para a obsessão. O uso mesmo que ocasional ou destrutivo. Precisa resgatar os nossos irmãos, inclusive aqueles que estão sediando falsos sacrifícios. Eu partirei agora mesmo da casa de Fernanda, incentivarei que ela continue em prece. Se vocês, meus irmãos, se encaminham onde está Paulo e preparem o ambiente do nosso trabalho. Tem certeza de que isso de Jesus é todo Cristo? Sim, as vibrações muito materiais dos nossos irmãos impedem que registre a nossa presença. Veja, Tiago, as vibrações de Helena e Fernanda nos tardaram chegar. Vamos. Infelizmente, não sei se nossas amigas chegaram a tempo de evitar a tragédia, mas as forças da prece atingem Paulo desde já. Me ajude no trabalho de passe e magnetização
Precisamos evocar as imagens mentais que lembram do carinho que sente pela esposa. Você não percebeu o que está acontecendo, seu velho? Tem alguém ajudando eles. Acredite, vamos fazer ele lembrar o quanto essa noite pode ser boa. Mulheres, dança, bebida. Ô, Paulão, essa noite vai ser maravilhosa, cara. Mulherada, criança, pessoa nossa. Vamos, cara, vamos! E agora, Estevão, ele escutará que isso será a escolha dele, dependerá de suas vontades e seus anseios íntimos. Mas nós podemos aproveitar e vibrar por todos os presentes, inclusive por estes que estão insistindo na obsessão. Todos nós temos alguém que amamos e podemos inspirá-los a lembrar dessas pessoas. Continue em prece, minha querida. Nossas vibrações estão cheias.